Como criar uma cena de entrevista no OBS? É mais simples do que você imagina. E é mais simples porque você acompanhou o curso do início até agora. Isso facilita muito as coisas. Então vamos lá aqui no OBS. Eu tenho aqui essa C entrevista, que é o nome da cena que eu criei. Não fiz nada além de adicionar uma fonte BG Entrevista. Essa fonte é um vídeo. Se eu vier aqui em propriedades, você vai ver que tem o vídeo BG Entrevista. Esse vídeo, se você não viu os outros tutoriais, tem um lá que eu falo sobre o Canva, como criar layouts no Canva. Eu criei esse layout rapidinho, deixa eu só mostrar aqui no Canva, não tem nada demais. Basicamente, aquela foto que eu criei como uma espécie de logo para o evento, o nome aqui é só um título com essa fonte, com esse tamanho aqui. Essa entrevista aqui eu fiz uma brincadeirinha, porque seria talvez entrevistas, né, ou algo relacionado à fotografia e por aí vai, mas também é uma entrevista de pessoas. Coloquei aqui nome do entrevistador, você trocaria aqui, né, o nome para o nome da pessoa, nome do entrevistado, e o que está diferente, que eu não mostrei ainda no vídeo, são essas formas aqui. É nessas formas que vão servir como moldura que nós iremos inserir os vídeos do OBS, né, das pessoas que serão entrevistadas. Para conseguir esse tipo de forma, você vem aqui ó, no Canva, Elementos, e quando você clica aqui em Elementos, você tem essas opções aqui, ó, usado recentemente, linhas e formas, figuras, fotos, vídeos. Eu vim aqui em linhas e formas e procurei algo que lembrasse um diálogo, né, com essa setinha. Aí você pode ver aqui que há alguns, tem esse aqui, tem esse grandão aqui, e o que eu utilizei foi esse aqui. Então, vou colocar um diferente aqui, só para você entender. Vou botar esse aqui. Ó. Basta clicar, ele vai aparecer aqui na imagem, você pode redimensionar do tamanho que você quiser e criar a sua moldura personalizada. Feito isso, você vem aqui, né, depois de criado tudo, você vai embaixar. O outro segredinho que já foi colocado no vídeo anterior é esse vídeo de fundo, né? Tem um vídeo aqui de fundo que eu só diminuí a opacidade para ele não tomar muita atenção. Então ele vai acontecer a cada 21 segundos, ele vai ter um loop. Então fica interessante, não rouba muita atenção. E o legal é que tem um momento em que um pássaro passa aqui. Durante o tutorial você vai acabar percebendo isso. Ah, tá passando aqui agora. Então é só para dar um extra para quem está assistindo e para ter um certo movimento quando as pessoas estiverem paradas. Claro, se você for criar uma entrevista dinâmica, né, em que você vai mudar sempre, você vai manter o layout, mas vai mudar o nome das pessoas, aí no Canva você não vai colocar isso aqui, porque senão no OBS você não vai conseguir modificar. Então basta adicionar uma fonte de texto, né, aqui você coloca só para exemplificar, depois você deleta os dois e exporta dessa forma. Aí você vem aqui, adiciona uma fonte de texto e escreve o nome. Aqui, como é só um exemplo, eu já deixei prontinho. Feito isso, estamos aqui no OBS e vamos agora para o Meet, né, para o Google Meet, para criar a entrevista. E esse vídeo é dedicado ao Rodrigo Cunha, que está acompanhando o curso aí desde o início, e ele está esperando muito esse vídeo aqui para ele poder criar entrevistas no canal dele, né? E, Rodrigo, é muito fácil, você vai perceber aqui agora. Então, agora no Google Meet, deixa eu encontrar aqui, eu fiz aquela gambiarrinha de me adicionar 2 vezes, que você não vai precisar disso, lógico, a não ser que você queira testar o layout, né? Então você tem que ter 2 contas no Google. Então você adiciona 2 contas e faz isso aqui que eu acabei de fazer. Lembrando, mantenha a resolução fixa para o dia da entrevista. Então se você está fazendo com a resolução de 1920 por 1080, mantenha essa resolução para o dia. Não mude o navegador. Se você quer ter um navegador exclusivo para isso, instale um que você não utiliza. Se você utiliza diariamente o Chrome, então instale o Firefox ou o Edge, por aí vai.
e utilize ele para fazer as entrevistas. Isso é bem legal também, porque aí ele vai ficar leve, né? Não vai ficar tão sobrecarregado com as coisas que você já tem, então vai ficar bem tranquilo. Então aqui estão os dois, né? Imagine lá a entrevista, né, para o dia. Você não precisa se preocupar, se você já testou esse layout, você não precisa se adicionar, né, no dia da entrevista, é só deixar assim. Aqui não precisa se preocupar nem com a ordem da pessoa aqui, porque o ideal é claro que o entrevistador fique à esquerda, o entrevistado à direita, mas são regrinhas que você também pode quebrar, claro. Mas vamos aqui. Então eu tenho esse layout, ele está fixo, então eu vou aqui no OBS e vou adicionar uma captura de janela. Como do vídeo anterior nós já temos essa captura de janela, eu vou clicar aqui em reutilizar um existente e vou selecionar Google Meet. Feito isso, apareceu a janela. Lembrando que essa janela ela vai ficar exclusiva, né? Não tem nenhuma outra aba. Se eu abrir uma outra aba aqui, deixa eu voltar lá nela. Então eu estou aqui. Se eu abrir uma aba nova aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim. Então é bom você deixar uma janela exclusiva também do navegador para isso, para a entrevista. Então agora, beleza. Então já temos as duas imagens aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Simples. Uma cópia. Mas lembra que eu disse da cópia de referência e a de duplicata? Nesse caso aqui, olha que legal. Se eu vier aqui com o botão direito, né? Cliquei com o botão direito na fonte, fui em copiar. Eu posso colar agora, clicando com o botão direito, e colar como referência. Sabe por quê? Porque a operação de recorte não é espelhada nesse caso aqui. Então, você pode manter as duas fontes iguais, até se você quiser adicionar um efeito, é muito bom, porque vai ficar os dois com o mesmo efeito, né? Então, você vai ter uma mesma coloração e tal. A não ser que você queira, claro, no dia da entrevista, caso o seu entrevistado esteja com a câmera com um desvio de cor ou algo do tipo, aí você copia e cola como duplicata, né? Duplicar aqui. Aí você adiciona um filtro, aquele filtro de correção de cor, se você não se lembra, né? Então você vem aqui em filtro e adiciona aqui um filtro de efeito, correção de cor. Aí você pode corrigir, digamos que a imagem dele esteja azulada, então você pode vir aqui em alteração de matiz e você pode ir para um lado ou para o outro, né, e tentar ajustar. Como aqui eu não tenho esse problema, eu não preciso me preocupar com isso. Então, só para recapitular, se a fonte de vídeo dos dois, do entrevistador e do entrevistado, estiverem com a cor boa, tranquilo, você não precisa duplicar a fonte, você pode só criar a referência. Se houver alguma coisa que você tem que corrigir, aí você duplica. Beleza, feito isso, então agora nós temos duas fontes aqui, iguaizinhas, e com as duas imagens. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar a de cima, apertando esse ícone aqui de visão. Então, ocultei a de cima. E vou aqui na de baixo. Para de baixo, eu vou usar aquela dica. Sabe aqui essas alças? Eu vou segurar o Alt, apertar com o esquerdo e baixar. Até chegar onde eu quero recortar. Eu vou deixar aqui. Vou clicar aqui agora. E aí, cada operação dessa, quando eu estou satisfeito, eu solto o botão esquerdo do mouse. Venho aqui. E venho aqui. Então, esse é o primeiro recorte. E a segunda? Eu vou, agora sim, mostrar o segundo. E se quiser, eu posso ocultar essa de baixo aqui, para ela não aparecer e não me atrapalhar. Então, eu estou aqui nessa primeira, né? Ou seja, esse aqui seria o entrevistado. Então, vou lá no Alt de novo. Corto onde eu quero. Faço isso aqui. Aqui. E o último. Pronto. Agora temos dois. Como que eu vou ver o outro? Vindo aqui e ativando. Pronto. Temos os dois funcionando. Agora é questão de posicionamento. Para posicionar, uma dica interessante. Outra dica interessante também.
travar o fundo para que você não acesse acidentalmente. Então eu vou aqui no cadeadinho, travei o fundo, só tem os dois aqui para alterar. Pronto, metade do problema resolvido, né? Agora é a hora de posicionar. Para posicionar vai ser assim, você clica em uma, arrasta até onde você quer, clica aqui na alça e diminui o tamanho. Tá mais ou menos onde seria. Ok, beleza, vai ficar essa bordinha, né? Serviu de borda aqui. Para essa segunda, da mesma forma, clica e arrasta. Só que aqui tem uma coisa, um pode estar assim e o outro assado, né? Um para baixo, outro para cima, beleza. Como é que você vai alinhar isso? Clica com o botão direito nessa aqui, aí vem nesse menu e aí nós temos aqui o transformar. Então você vai aqui em editar transformação. Com editar transformação, você tem o X e você tem o Y. Então você tem que mudar a altura, então é o Y. Aqui está 235. Então eu vou pegar esse valor 235, vou vir nessa, clicar com o botão direito, transformar, editar transformação. Está 248. Então eu digito aqui agora 235. Pronto, alinhado perfeitamente aqui. Outra coisa que é bom você checar também para garantir esse alinhamento. Esses dois valores aqui, ó, 273 e 263. Claro que vão variar de acordo com o seu layout. No meu caso aqui, eu vou lembrar desses dois e vou colocar eles mesmos aqui no corte, porque esse aqui é o corte, é quando a gente aperta o Alt. Então, se eu só confirmar de novo, 273 e 263. Então, vamos lá. Transformar, editar transformação. 273 e 263. Vamos só confirmar. Tá 235 aqui. Clico com o botão direito. Transformar. Editar transformação. 235. Certíssimo. Agora eles estão alinhadinhos, certinhos. Você pode, se ainda não está satisfeito, selecionar e apertar a seta para baixo só para dar mais uma alinhada, faz isso nos dois. Pronto, temos um layout pronto de entrevista. Muito simples, muito tranquilo. Não é mesmo? Então toca aqui. Lembrando, não precisa ser um layout somente na horizontal. Você pode criar também um layout na vertical. Para fazer isso, claro, você vai ter um pouquinho de perda, porque aqui a gente está falando de uma webcam, né? Então, a resolução já é baixa por natureza. Mas, basta que você faça isso aqui, ó. Mude aqui, você pode fazer quadrado também. Mude aqui. Claro que você vai depender também de fazer esse ajuste de acordo com o posicionamento do seu entrevistado. Então, você vai e cria esse layout, né? Claro que aqui não vai encaixar, não vai ficar legal, mas você pode fazer dois dele aqui, né? Vai ficar bem bonito também, né? Para a tela, né? Então, a gente cria esse tipo de layout, né? Fica um de um lado e um do outro usando esse formato aqui vertical. Também é uma opção, né? E também pode fazer assim, alterando um entrevistado menor, e você pode fazer essa alternância criando novas cenas. Ou seja, possibilidades são inúmeras e muito simples, né? O grande segredo é criar a identidade visual. Criou a identidade visual do jeito que você quer, do jeito que você imaginou, pronto. É só questão de duplicar as fontes aqui e aplicar o recorte. Certíssimo? O próximo vídeo será sobre como criar uma cena para tutoriais, uma ou duas cenas, né, para criação de tutoriais, que é mais ou menos esse tipo de cena que eu faço aqui no curso, né, uma bolotinha com você lá dentro, né, explicando uma tela e por aí vai. Esse tipo de cena para layout, beleza? Depois disso, teremos a conclusão do curso, pelo menos assim,
a conclusão dessa sequência toda do curso, né? Aí nós vamos voltar à programação normal, com design, 3D, ilustração e por aí vai. Ótimo! Então, um fortíssimo abraço e tchau! Até semana que vem!